Por que os Estados Unidos intervêm tão longe, mas não cruzam essa fronteira específica? Até onde vai a cooperação entre os dois países? E quais seriam as consequências reais se essa barreira fosse finalmente atravessada? No século XIX, o México perdeu cerca de metade do seu território para os Estados Unidos após a Guerra Mexicano-Americana. Regiões que hoje formam estados como Califórnia, Texas, Arizona e Novo México deixaram de ser mexicanas. Esse episódio não é apenas um fato histórico. Ele moldou a identidade política e a noção de soberania do país até hoje. Por isso, qualquer menção a tropas estrangeiras em solo mexicano ativa um trauma coletivo. Não se trata apenas de segurança pública, mas de integridade nacional. A presidente Claudia Sheinbaum deixou isso explícito ao afirmar que não tolerará nenhuma ação que possa ser interpretada como invasão. Não negociamos a soberania, declarou publicamente. Ao longo das décadas, México e Estados Unidos desenvolveram um modelo específico de cooperação em segurança. Ele envolve troca de informações, coordenação de inteligência e ações conjuntas pontuais, mas sempre sem presença militar americana formal no território mexicano. Esse limite nunca foi ultrapassado. Na prática, funciona como uma regra silenciosa. Os Estados Unidos ajudam, mas não entram. É uma linha invisível, porém politicamente inegociável. Um país pode aceitar ajuda técnica, mas não aceita soldados estrangeiros patrulhando suas cidades. Esse contexto histórico explica por que, quando Trump usa termos como intervenção ou envio de tropas, a reação no México é imediata. A questão não é apenas combater cartéis, mas preservar um princípio que define o Estado mexicano desde o século XIX. E é exatamente esse princípio que entra em choque com o discurso americano atual. A recusa oficial do México, quando Donald Trump sugeriu o envio de tropas americanas para apoiar o combate ao narcotráfico. A resposta mexicana foi direta e pública. Claudia Sheinbaum afirmou que rejeitou a proposta. Durante uma ligação telefônica com o presidente americano, eu disse a ele: "Não, presidente Trump. Nosso território é inviolável. Nossa soberania é inviolável. Nossa soberania não está à venda", declarou. Essa posição não foi isolada, nem retórica. A presidente reforçou que a inviolabilidade territorial é uma política de Estado, não uma decisão circunstancial de governo. Qualquer presença militar estrangeira sem autorização explícita seria considerada uma violação constitutional. Cooperação como limite estratégico. Apesar da recusa a tropas, o México não rompeu a cooperação com os Estados Unidos. Pelo contrário, Sheinbaum afirmou que está disposta a ampliar o compartilhamento de informações e a coordenação entre as forças de segurança dos dois países. O próprio secretário de Estado americano, Marco Rubio, reconheceu esse limite ao afirmar: "No caso do México, a preferência sempre é trabalhar em conjunto com nossos parceiros, e podemos fornecer muitas informações sobre quem são e onde estão localizados os grupos criminosos. Ou seja, existe colaboração, mas ela é cuidadosamente delimitada. Os acordos de segurança excluem explicitamente a presença de tropas americanas em solo mexicano. É uma cooperação sem ocupação, baseada em inteligência e logística. O uso político do termo terrorismo. Quando Trump designou cartéis como organizações terroristas, a medida ampliou os poderes legais dos Estados Unidos da América, principalmente no campo financeiro e de sanções. Segundo o governo americano, isso oferece ferramentas adicionais para deter estes grupos. No entanto, essa classificação não equivale automaticamente a uma autorização para intervenção militar em outro país soberano. A própria Sheinbaum deixou isso claro ao afirmar: "Eles podem chamá-los do nome que quiserem. Mas com o México é coordenação, nunca subordinação, não interferência ou invasão." Na prática, o termo terrorismo funciona mais como um instrumento político e jurídico interno dos Estados Unidos da América do que como um gatilho para a guerra. Ele aumenta a pressão diplomática, mas não elimina as barreiras legais internacionais.
O paradoxo das armas. Existe ainda um elemento que torna qualquer discurso de invasão profundamente contraditório: a origem das armas usadas pelos próprios cartéis. Dados citados por Schaeble, com base no Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América, indicam que quase 3/4 das armas que entram ilegalmente no México vêm dos Estados Unidos. O governo mexicano ampliou ações judiciais contra fabricantes americanos de armas, acusando-os de negligência e possível cumplicidade. Haverá uma expansão desta demanda por cumplicidade para aqueles que vendem armas trazidas para este país, afirmou a presidente. Esse dado muda completamente o enquadramento do problema. Não se trata apenas de combater cartéis no México, mas de lidar com um fluxo de armamentos que parte do próprio território americano. Os custos reais de uma invasão. Uma intervenção militar direta teria impactos imediatos nas relações diplomáticas e comerciais. O México é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, e os dois países compartilham uma fronteira de mais de 3.100 quilômetros. Qualquer ação armada criaria instabilidade regional em larga escala. Além disso, os dois países já enfrentam tensões comerciais, incluindo ameaças de tarifas sobre exportações mexicanas. Uma invasão não resolveria o problema do narcotráfico, mas ampliaria conflitos econômicos e políticos. Do ponto de vista estratégico, invadir um país vizinho e aliado comercial traria mais riscos do que ganhos. A fronteira, em vez de se tornar mais segura, poderia se transformar em um foco permanente de instabilidade. A ausência de uma invasão americana ao México não tem relação com falta de capacidade. Os Estados Unidos têm poder de fogo suficiente para agir. O que impede essa ação são limites políticos, legais e estratégicos claramente definidos. A soberania mexicana funciona como uma linha vermelha inegociável. Qualquer tentativa de ultrapassar destruiria décadas de cooperação bilateral e criaria um conflito com consequências regionais imprevisíveis. Mesmo diante da classificação dos cartéis como terroristas, o próprio discurso oficial americano reconhece que o caminho preferencial é a cooperação, não a ocupação. A troca de inteligência, o controle financeiro e a coordenação policial continuam sendo os instrumentos escolhidos. No fim, a pergunta inicial se responde sozinha. Os Estados Unidos não invadem. Fazer isso traria consequências mais graves do que os problemas que dizem combater, como a própria Schaeble afirmou, de forma direta e simbólica. Nossa soberania não está à venda. Essa frase resume não apenas a posição do México, mas o limite real do poder americano quando confrontado com a política. A história e o custo de atravessar uma fronteira que, apesar de visível no mapa, é protegida por muito mais do que soldados,